Nós conversamos agora com o nosso especialista CNN em economia, Sérgio Valli. Bom dia, Sérgio. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Bom dia, Pri. Prazer estar aqui falando com você. Sérgio, eu queria retomar um assunto que foi a abertura aqui do nosso CNN Money de hoje, que é o bloqueio do orçamento, e queria fazer um cross aqui, um cruzamento com o que a gente teve de decisão de juros, né? Porque vocês, economistas, estão falando que o Banco Central está sozinho na batalha de combater a inflação. Então, com isso, está precisando subir muito os juros, porque o lado fiscal, ou seja, as contas públicas, estão piorando, estão se deteriorando, e isso gera ainda mais inflação. Esse bloqueio que a gente viu no orçamento ontem, ele é mais um sinal de que as contas públicas estão apertadas e que a política está sendo prioridade no nosso orçamento hoje, com emendas parlamentares e também gastos elevados em anos de eleição? Exatamente, Pri. A gente está vendo, na verdade, nos últimos 2 anos, o governo tem uma dificuldade muito grande com a política fiscal, porque tem aí interesses eleitorais relacionados a esse ano, aí a gente está a poucos dias da eleição, e tem a questão de que você tem uma regra do teto relativamente rígida, e com todos os aumentos de gastos que a gente viu acontecer ao longo, especialmente desses 2 últimos anos, fora a questão relacionada à pandemia, a gente está vendo esse gasto, esse orçamento ser comprimido mês a mês. E agora a gente está vendo de novo isso acontecer. E um pouco, talvez, nos últimos dias, por conta do aumento de emendas parlamentares, né, também por conta da eleição, a gente está vendo gastos discricionários, gastos obrigatórios acabarem tendo que ser comprimidos também adicionalmente. Então, a gente entra num cenário para o próximo ano que esse aperto fiscal constante que a gente está vendo acontecer em cima da regra do teto está fazendo que você aumente esse desconforto em relação à regra do teto como ela está hoje, e muito provavelmente com o próximo presidente vai fazer com que a gente tenha uma discussão sobre uma nova regra do teto. E aí coloca o Banco Central no meio dessa discussão, né? A regra do teto está sendo destruída, está caindo pouco a pouco, a gente tem uma incerteza muito grande em relação ao que vai substituir essa regra atual, e o Banco Central fica em compasso de espera. Muito dessa incerteza que ele anunciou essa semana, se vai subir mais ou não lá na frente, está muito atrelada a essa questão fiscal, de que a gente não sabe o que vai ser política fiscal, especialmente nos primeiros 6 meses do próximo ano, com o próximo presidente. Vai mudar a regra do teto ou não? O que vai ter de planejamento de gasto? Vai ter aumento de salário mínimo? Vai ter aumento de funcionalismo? Então, assim, o Banco Central está muito de olho, porque ele ainda se sente sozinho nessa batalha contra a inflação. E, Sérgio, ontem você falou sobre essa indecisão ou essa incerteza em relação aos gastos fiscais, o teto de gastos, o fiscal, né, para o ano que vem. Ontem a gente conversou com os principais representantes dos candidatos à presidência, né, na área de economia, e eles falaram, ficou muito claro isso, eles falam que querem mudar o teto de gastos, falam que querem incluir o Auxílio Brasil para o ano que vem, mas não falam exatamente de onde que vai vir esse dinheiro. E aí, neste ano, que as contas já estão apertadas, esse bloqueio, ele ainda não foi definido de onde vai ser esse corte, então o que o governo fez foi bloquear o orçamento, não disse ainda onde vai cortar, mas fato é que vai cortar de algum ministério, não se sabe qual ministério vai sofrer antes. Queria que você falasse um pouco de uma outra questão que a gente nem sempre aborda, mas quais são os ministérios que vão sofrer e como que isso se reverte em problemas nos serviços públicos, na ponta, né? Porque é corte em Ministério da Educação, é corte em Ministério da Saúde, isso nesse ano com esses bloqueios, talvez para o ano que vem também, para conseguir acomodar todos esses gastos, também as emendas junto, né, os projetos políticos juntos. Qual é o risco que a gente corre em termos de serviços públicos com toda essa elevação de gasto e deterioração das contas públicas? Na verdade, o risco tem sido crescente ao longo dos últimos anos, né, Pri? Porque nessa sistemática que a gente tem da regra do teto e como os gastos obrigatórios vão comprimindo os gastos dentro da regra do teto, né? Porque a gente tem uma divisão de gasto obrigatório, aquilo que o governo tem que pagar sistematicamente por lei, não tem como fugir, e tem os gastos discricionários, que o governo tem mais liberdade para conseguir agir. O que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos anos, desde que a regra do teto começou, é esses gastos discricionários serem cada vez mais comprimidos. E aí é especialmente investimento. O investimento público no Brasil despencou muito por conta disso. Mas chega um ponto que alguns gastos obrigatórios você começa a ter que também cortar eventualmente. A gente está vendo isso acontecer com a educação, com saúde, provavelmente vão ter cortes aí até o final do ano.
O problema que se coloca para o ano que vem, Pri, eu acho que vai ter aí uma janela, talvez, é que 2023, eu tenho a impressão que você vai ter uma discussão de fazer um aumento generalizado de gastos em diversas frentes e reinstaurar uma nova regra do teto a partir de 2024. Eu acho que a gente vai ficar no meio do caminho. Não vai manter essa regra, mas também não vai manter uma regra exatamente diferente já a partir do ano que vem. Eu acho que vai ter aí uma janela de gastos que por isso o Banco Central está bastante preocupado no ano que vem, para adequar salário mínimo, para adequar gasto com funcionalismo, precatório, tudo que está meio paralisado ao longo desses últimos 3 anos, desde que a pandemia aconteceu, a gente provavelmente vai ver aí um aumento importante acontecendo no ano que vem, e a gente vai ter que ajustar esse gasto para cima, para aí sim pensar em colocar uma regra do teto. Nem tudo é perfeito, Pri, a gente vai ter que fazer esse tipo de adequação com o novo presidente que está vindo aí, provavelmente, e a gente vai ter que passar por isso, e o Banco Central vai ter que ter sangue frio e aguentar os 6 primeiros meses para não perder aí o ritmo de alta de juros que a gente está tendo agora e de controle da inflação que a gente tem pela frente. Sérgio Vale, nosso especialista CNN em economia, muito obrigada pela entrevista e uma ótima sexta-feira. Bom fim de semana para você. Obrigado, Pri. Até a próxima.